Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou procurar fazer de dia. Tentei fazer já 2 vezes à noite e o evangelho não consegui não, gente. Tá complicado. Sei lá, é uma preguiceira, uma canseira e começo a mexer em outras coisas, arrumar as coisas lá dentro do escritorinho, que eu tô montando tipo um estúdiozinho, né? Para ficar melhor, para vocês terem uma imagem melhor de fundo. Também vou aprender agora a fazer para mim pôr imagem cristãs aí de fundo, para vocês ir olhando, se inspirando, né? Apesar que a melhor coisa é olhar para o rosto de Jesus, né? Mas também podemos pôr outras coisas, né? O Senhor não liga, né? Desde que você tenha fé. Que as imagens que ele deixou fotografadas no sudário é para nossa... Porque nós íamos querer, né? Tive que interromper um pouquinho para falar com meu pai terreno que está aqui, né? Tá, vai fazer 89 anos este ano. Já reza uns 20 anos pela conversão e salvação dele, né? Pelo menos fico contente que pelo menos o terço todo dia ele está rezando. Tem uns negocinhos de estimação ali, a manguacinha dele, que ele não conseguiu largar ainda, né? Mas ele é bastante disciplinado, né? Se fosse outro já tinha caído na desgraça, já estava na sarjeta. Se alguém achar engraçado ali, Jesus ali nas minhas costas, vocês perguntam, tá bom? A imagem dele, né? A foto dele, então eu estava falando disso. Isso ali é tirado do Santo Sudário, já mandei para vocês no outro vídeo. Quem quiser pesquisa lá, gente, entra ali mais, aí vocês entram no meu canal, tem mais de 100 vídeos lá. E os nossos vídeos são igual música. A música você ouve uma vez só e fala, não, já ouvi essa. Faz outra música, você faz assim? Não. Quantas vezes você assiste uma música? Ouve uma música, desculpa. Pode assistir, que às vezes é clipe, né? Quando é bom, não é indecente. Eu gostava muito de videoclipe. Mas depois chegou um tempo, no início dos anos 80, depois começou a avacalhar, né? Hoje em dia é só prostituição os videoclipes, né? Antes tinha arte, tinha tudo no movimento, conforme a música, né? Eu até sonhava, pensava em editar videoclipes, né, cristãos, né? Uma vez eu vi um, achei lindo demais, né? Tocava a música do padre Antônio Maria, como se fosse aquela mulher, né? Hemorrágica, né? E passava uma imagem de deserto, Jesus com o manto dele, vestidão assim, a mulher indo atrás e tocando, e o padre Antônio Maria, nossa, que lindo aquele... Aconselho vocês procurarem no YouTube, graças a Deus, essa internet pode ser uma beleza, pode ser uma desgraça, uma maldição, como pode ser beleza, em tudo, né? Deus deixou livre para você escolher o bem ou o mal. Tem desgraça, tem coisa do Satanás, tem trevas na internet e tem luz na internet, você escolhe. Você escolhe o que você quer comer, que você quer alimentar a tua alma. De sujeira, de lixo, de trevas, ou de luz, de maravilha e alegria, ou de tristeza, depressão, desgosto e morte e pecado. Você que escolhe. Então tem coisas maravilhosas na internet. Você pode achar essas músicas, igual esses dias achei uma que eu queria muito ouvir. Tem músicas que são feitas pelo ser humano, pelo emocional humano, que às vezes até é bonitinho. Tem outras, eu estou falando na referência principalmente a Deus, músicas do mundo também, né? Quando a pessoa fala de romances, coisa bonita, que é lindo o amor entre uma mulher e um homem, é muito bonito, né? Muito bonito isso mesmo. O diabo tem até raiva, né? Não sei se vocês já assistiram o Alto da Compadecida, dei tanta risada. Que o diabo fala, né? As coisas lá, né? Porque ele tem raiva desse amor humano, né? Ele tem raiva e inveja também do amor do homem e de uma mulher, né? Dizem, né? Eu não sei, não conheci ele, não ouvi ele, mas apesar que pelos relatos de algum exorcismo, alguma coisa, a gente já ouviu falar isso, né? Então o rapaz ele fala que ele não tinha mãe, chamou ele filho de chocadeira, ele deu uma rosnada e quase arrastou ele para o inferno. Então é muito lindo o amor de um homem e de uma mulher, né? Num romance. Mas nós estamos falando de uma coisa, eu estou parecendo, não sei se vocês já viram aquele cara da Praça da Sé, que ele fica batendo na caixa lá, gritando. Hoje em dia não sei se tem, né? Quando eu trabalhei muitos anos ali, descendo na Praça da Sé. Trabalhei em loja de calçado, trabalhei na Praça Clóvis, depois trabalhei na Barão Tapetininga, ali perto da República e tal. Era aquela muvuca todo dia, até gostava das pessoas da muvuca, né? Mas não era o que eu queria para minha vida. Depois trabalhei no banco ali na Rua 15 de Novembro, Banco Nacional, o banco está ao seu lado, da Ayrton Senna. E os políticos na corrupção e roubalheira quebraram o banco, né? O Magalhães lá se envolveu em política, os mineiros tiveram, assim como os políticos também quebrou os bancos estatais, né? Quebraram o Banespa, um dos mais fortes do Brasil, depois do Banco do Brasil.
com corrupção, eles conseguiram quebrar o Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Aí o Santander comprou a parte boa, né, por 7 bilhões de reais. Os políticos comeram o dinheiro e a parte podre, que ficou uma dívida bilionária, o povo foi pagando devagarzinho impostos. Você vê como é esse... mas eu não quero entrar nessa questão, né, Jesus? Não vamos estragar nossa alegria, né, Senhor? Como o Senhor mesmo falou para nós, Senhor Jesus, para a gente não se bater de frente com o sistema, como é que é? O Senhor falou assim, para não se bater desnecessariamente com o sistema. Então não fique aí revoltado, cheio de ódio, igual as pessoas têm com o sistema, com política. Não bata de frente desnecessariamente. Se perguntar a razão da tua fé, igual as injustiças que estão fazendo, aí sim. Aí nós temos o dever moral de compartilhar na internet. Ah, Jonas, não posso sair para a rua, não posso ir manifestação, não posso nada disso. Tudo bem, mas você pode bater o dedinho aí e compartilhar as coisas quando é referente ao nosso país, né, nossa nação, contra as injustiças, mas sem ódio, sem rancor, sem ira, sem morder, ficar mordendo do lado do celular, né? Depois tem que ficar trocando a tela aí, sem bater o celular para estragar, sem dar com o celular nos seus próximos, né? Na família. Se acalme, se aquiete, tenha paz, né? Cada um vai ter a sua justa punição. Jesus não deixa ninguém impune, fique tranquilo que a justiça dele é severa. Mas antes da justiça dele, ele manda misericórdia, espere, é longânimo, esperando que a pessoa se volte para ele, se dobre, fala, me arrependo. Depois, aí vem falar, Jesus mandou a pessoa para o inferno, que Deus cruel, aí alguns falam, né? Esse é o sem vergonha. Quem que é o cruel? É você o cruel da história. Jesus chora porque você foi para o inferno, porque perdeu você. Mas é uma só vez também, já era, ele apaga você depois, da memória dele. Aí quem vai escrever você lá é o diabo, né? Diz que o diabo até tem um livro lá no inferno que ele faz imitação do livro de Jesus, fala do livro da vida, né? Então Lúcifer, sei lá se esse é o nome dele agora, né? Chamava, né? Portador da luz, alguma coisa assim, o querubim alado, né? Se rebelou contra Deus, quis fazer uma revolução no céu e com revolta e não deu nada certo, com orgulho, né? Soberbo. E ele tem um livro também, que Deus falou que tem o livro da vida, Jesus, lá ele tem um livro também que é o livro da morte, né? Então ali ele vai, ali ele tem tudo assim, mas é uma coisa incrível, como ele tem em detalhes as coisas erradas que você fez e quando você pôs o pezinho lá no reino dele de trevas. Quando você foi treva na vida dos outros, ele tem tudo. É impressionante. Mas você vê, saí de um assunto, fui para o segundo, fui terceiro, quarto assunto e me perdi na história. Mas depois a gente volta ou vocês me lembram aí. Vocês ficaram curiosos, falaram, já você começou a falar isso e não terminou. Me lembra, por favor. Põe nos comentários. Estou tentando pegar melhor Jesus, mas vou deixar um olho só. Jesus não tem problema. Tem um pessoal aí que é do ocultismo, né? Não sei se vocês já perceberam. Eles usam o olho esquerdo, né? Para dizer, eles até fazem um sinal do olho esquerdo, então é um simbolismo ali diabólico, né? O olho como a lágrima, diz que a lágrima de Satanás chorou, né? Os egípcios tinham esse olho. Hoje em dia, mais do que nada, fala, Jonas, é só uma coisa de cultura. De cultura, pega os artistas graúdos aí de Hollywood, de cantores, até uns que às vezes a gente tem umas músicas boas que a gente gosta, quando vê a pessoa vai lá e faz o símbolozinho do olho para eles. Até alguns brasileiros andam fazendo isso, que ali, quer dizer, ele fez um pacto, né, com o bode andrógeno ou com Lúcifer, né, sei lá com quem que ele fez o pacto dele lá, com o demônio, para ter sucesso. Vendeu a alma, vamos dizer assim, né? E aí eu falei para Jesus aqui, Senhor Jesus, ó, se eu virar ali, o Senhor ficou com o olho esquerdo ali, não tem problema, Jesus? Aí pensei, não, o olho verdadeiro é de Jesus que tudo vê, é Deus que tudo vê, o diabo tenta imitar. Então eu vou deixar o olho esquerdo ali mesmo, de Jesus, mas não sou dessa seita secreta, não sou nada disso não, viu gente? Não fique pensando bobagem. Eu conheço bem eles e não dá para servir a dois senhores. Ou você só serve o bode andrógeno, serve as trevas, o Lúcifer, ou você serve a luz a Jesus. Jesus não divide, não contamina, não dá comunhão, como a palavra de Deus diz, né? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Não tem comunhão. Então cada um tem sua religião, quer servir o diabo, vai servir o diabo. Quer ser de religiões afro, vai ser de religião afro. Quer ser espírita, vai ser espírita. Mas não misture com a doutrina de Jesus. Jesus falou, não misture os vinhos. Jesus falou isso. Não misture os vinhos. Porque você misturar, você vai para o inferno. Que Deus não aceita mistureba e contaminação e profanação, mas o diabo aceita. Então ele vai te levar de bom grado para as trevas. Jesus, ele falou seriamente lá, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que vem, Jonas? Porque ele estava com Deus, ele e Deus são um só Deus em três pessoas. Ali ele
se despojou da sua divindade para morrer por nós, virou um homem qualquer. Só dele se rebaixar de ser humano foi uma coisa abismal para os anjos. E aí ele se rebaixar ainda, ser um pobre, um carpinteiro, mais ainda, se humilhar, lavar os pés dos apóstolos, ser morto na cruz. Imagine que coisa tremenda, né? Como ele se abaixou. Aí vai um bestão, como diz aí um tal de boiadeiro, ele fala assim, um comedor de feijão, vai falar besteira, põe um óculos escuro, fala, eu sou lenda, eu sou melhor que todo, bebê. Para de bobagem, gente. Vamos nos pôr no nosso lugar, humilde. Se Deus quiser exaltar nós, ele exalta, se não, tá bom assim. Que a gente seja o último, como falou Jesus, estando do lado de Jesus, ó, ele estando assim, ó. Tá engraçado, Jesus. Mas eu vou deixar aí que essa imagem é do Santo Sudário e tenho certeza que é teu rosto, Jesus. Talvez a cor da pele, aliás não tem aí, né? A cor da pele, a cor do cabelo certinho. Eu tive uma visualização do seu cabelo, parecia bem preto, Jesus. Preto assim, né? Tinha um tonzinho de castanho, um brilhozinho, mas só vi uma rabeirinha, né, Jesus? Ai. Então é isso, gente. Eu vou ler o trecho do Evangelho, e senão a gente vai ficar de prosa aqui, como diz o outro lá também, né? De resenha. É triste, né? Mas, enfim, né? É triste e alegre, nós podemos escolher. E te agradecemos, Senhor Jesus. Vamos entrar na nossa oração, né? Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso, esse dia do Senhor que a gente fala, né? Dominus Deo, domingo, né? O dia do Senhor, o dia que o Senhor passou, selou a nova aliança, no primeiro dia da semana, refez a criação, porque na sétima aliança o ser humano não cumpriu, que era no sábado, selava com o sábado, mas o Senhor selou no primeiro dia da semana, passou a se reunir com os apóstolos no primeiro dia, os apóstolos passaram a se reunir no primeiro dia e fazer a Santa Ceia, né? Passaram a fazer o sacrifício perpétuo, a comunhão, o corpo e o sangue de Cristo, fazer o sacrifício, né? A memorial seu, Jesus, transformando o vinho em sangue, o teu sangue, como o Senhor mesmo levantou o cálice e falou, este é o meu sangue, isto é o meu sangue que é dado por vós, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é, o Senhor não falou isto representa, isso parece, o Senhor falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isso sempre em memória de mim. Este é o cálice da nova e eterna aliança, o Senhor fechou nessa aliança, e nós fazemos ela nesse dia de hoje, que é o primeiro dia da semana, a nova criação, o novo homem. O Senhor fez o novo homem. O velho Adão morreu na sexta, numa sexta, ficou no túmulo no sábado, ressuscitou no primeiro dia, o novo Adão. O Senhor fez o novo Adão, recriou o ser humano com a tua graça, com o teu sangue que nos lava, como é dito no Apocalipse. Esses milhões que estão aí, bilhões que estão de branco, falou para o apóstolo São João, esses são os que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos orienta, nos instrui, nos ensina, nos ilumina. Te agradecemos muito, Jesus, oh dia maravilhoso, Senhor, que trouxe para nós a salvação, o resgate. E você aí que está se achando indigno, ninguém é digno, é graça, de graça recebeste. Você só tem que se propor, se render a Jesus, se renda, dobre seu joelho, pede perdão das tuas muitas misérias, seus pecados, suas maldades, seu orgulho, sua arrogância, prepotência, vaidade exacerbada, prostituição, luxúria. Peça perdão, Senhor Jesus, gula, excesso do imundo, de distração, falação dos outros, maledicência, calúnia. Fecha a tua boca para falar mal dos outros, fecha a tua boca, né? E peça perdão diante de Jesus, fala, Jesus, me lava com teu sangue, o Espírito Santo vem me ajudar a me santificar cada dia mais, vem me ajudar a me aproximar de ti, eu me rendo, Jesus, eu me rendo ao Senhor, eu sou frágil, miserável, sou um trapo, como diz, a minha justiça, Senhor, é um trapo de imundícia, mas o Senhor pode me lavar no teu sangue, Jesus, o Senhor me dá a salvação, eu aceito e recebo, Jesus, me leva, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, me perdoa, Senhor, dá-me a tua paz. Lembra-me, Senhor, da tua cruz, do teu sangue derramado. Dá-me, Senhor Jesus, dessa paz. Enche-me com teu amor, Senhor Jesus, que esse amor possa transbordar de mim para a vida, que eu venha a ser feliz nos pequenos momentos, Senhor Jesus, que todo o meu serviço me dê alegria, qualquer tipo de serviço, principalmente para o próximo, Jesus, fazer o bem sem ver a quem, Jesus. Te louvo, te adoro, te bendigo, obrigado pela tua palavra bendita, Senhor, muito obrigado.
Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Eu te peço, Senhor Jesus, junto com essa palavra, manda o teu Espírito, o teu fogo, São Miguel Arcanjo, também com as milícias celestes, com os anjos da guarda dessas pessoas que estão ouvindo, com essa pessoa que está ouvindo, meu Deus. Envia os teus anjos para repreender, em teu nome, Jesus, todo demônio, todo espírito maligno seja amarrado, arrancado, desalojado, para repreender toda doença, toda enfermidade que seja maligna, Senhor, que não tenha um propósito de libertação e cura, que seja tirado. Em nome de Jesus, toda doença que não tenha um propósito de salvação, de ajudar a pessoa a ir para o céu, Senhor, para ir para os teus caminhos, que seja arrancada em nome de Jesus. Senhor, toca com teu poder, com teu amor. Onde saem os demônios ao redor, cerca com os teus anjos a pessoa, com mais anjos, ajuda ela, Senhor, na salvação dela, ela cumprir os teus mandamentos, os teus, naquela resumo que o Senhor fez, Jesus. Nos 3 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo, Jesus. Ajuda, socorre-nos com a tua misericórdia, derrama sobre eles, Jesus, a tua misericórdia que foi derramada junto com teu sangue na cruz, cai sobre essa pessoa que está ouvindo agora, está assistindo e prestando atenção, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Dá-lhe essa paz, Senhor Jesus, que excede todo entendimento, Senhor. E inclusive pode aumentar de intensidade essa paz, Jesus. Como eu estou sentindo agora uma paz, mas já senti essa paz, Jesus, como se tivesse tomado umas 10 anestesias, sem tomar remédio nenhum, Senhor Jesus. Eu te agradeço por essa paz. Dai-nos, Senhor, esse dom, o dom dessa paz sobrenatural. Dai-nos o dom, Senhor Jesus, desse amor, o teu amor, semelhante ao teu amor no grau da nossa miséria. Dai-nos esse teu amor, ajuda-nos a termos esse amor profundo, sobrenatural. Dai-nos também a fé sobrenatural, a humildade, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te louvo, te adoro, te bendigo. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Bom, gente, vamos ler o Evangelho rapidinho, porque senão nós se perde aqui. Eu já me falei bastante, mas tá bom, é para o bem. Tudo é para o bem. Aí meu irmão perguntava para mim, Jonas, mas o bem de quem? Ele estava irritado. Falei, o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele, ainda irritado, perguntou, mas e quem não ama? Falei, meu filho, então quem não ama é desgraça mesmo, é sofrimento, é para desgraça, para sofrimento, para zica, para miséria, como falou o diabo, quero levar xingou o homem, falou, quero levar ele para miséria, para desgraça, para peste, para não sei o quanto, e para o inferno, ele falou. Nós já levamos o pai dele para o inferno e queremos levar ele para o inferno, o demônio falou na minha cara, a respeito de um homem. Mas aí o homem queria Jesus, aí ele não levou não, e não vai levar. Eu faz tempo que não vejo ele, mas ele vai para a glória de Deus, vai para Jesus, já está nas mãos de Jesus. Se Jesus se dignou, está lá no nosso meio naquela noite e ensinar a gente a lidar com isso, o homem já está no meio caminho do céu. Bom, gente, eu vou ler aqui Evangelho de João, 9, do 1 ao 41, um espetáculo de passagem. Eu vou ler ela toda e explicar alguns trechos, porque já passamos ali do... Não quero deixar o vídeo muito grande, apesar que tem gente que não se importa igual eu. Quando eu estou aprendendo alguma coisa que é muito saudável, eu vejo que é de Deus, é divino, uma pregação, um ensino, uma palestra, alguma coisa, até na questão de saúde, não interessa para mim quanto tempo tem, eu ponho lá, vou ouvindo. Se eu tenho que lavar uma louça, fazer uma comida, fazer um serviço lá fora, tal, eu ponho o fone de ouvido e vou ouvindo. Se eu não prestei atenção, eu ouço de novo e assim faço. E é engraçado que o vídeo fica ali, se você entrar de novo, o YouTube faz você pegar da onde que você parou, você continua, então é muito legal. E assim o Senhor vai me instruindo, porque eu pedi para Ele a sabedoria, mas nós temos que ir atrás, nós temos que buscar o conhecimento. E aliás, em Oséias 4,6, Jesus, Deus Pai, né? O Espírito Santo fala através do profeta, fala, eu quero mais o amor que o sacrifício, tá vendo? A pessoa pensa que o sacrifício é mais importante que o amor, que a misericórdia. A misericórdia, o amor é mais importante que o sacrifício. Eu quero mais o amor que o sacrifício e mais o conhecimento de mim do que os holocaustos. Tá vendo? Mais o conhecimento do que os holocaustos. E Oséias 4,6 fala assim, o meu povo perece, o meu povo sofre, o meu povo se lasca por falta de conhecimento. Aí ele até faz uma ameaça, fala, ai de ti, ó sacerdote, vou cobrar de você isso, porque é você que tem que aprender e passar isso para o meu povo. Que Deus não vai ensinar direto, é nós humanos que temos que pregar o evangelho e ensinar um para o outro. Deus já deu a raiz, o cerne da mensagem, agora nós temos que passar um para o outro. Deus quis assim, e é maravilhoso isso. Tá bom? Então vamos lá, João 9, do 1 ao 41. Vou tentar fazer sem o binóculo aqui. Caminhando, quem estava caminhando? Ao cego de nascença.
Eles queriam apedrejar Jesus num versículo anterior. É gostoso ler o Evangelho de João, vocês podem ver que ele não pica muito o Evangelho porque ele compreendeu profundamente na parte espiritual, sobrenatural. Vocês querem um Evangelho espiritual? Lê o de João. João amava muito, então ele recebeu muito conhecimento e conheceu muito. E ele escreveu, acho que depois de um bom tempo, esse Evangelho, né? Ele foi até os 100 anos. Acho que foi um dos únicos que morreu de velhice. Talvez fosse até mais, porque ele estava preso na ilha de Patmos, né? Mesmo depois de velho, por ser cristão. E foi lá onde ele teve a revelação do Apocalipse, né? Ele também viu Nossa Senhora ser arrebatada aos céus, transfigurado o corpo dela e levado aos céus. Não vai na onda de gente que falou que ela morreu, que é conversa fiada. Se ela não tinha pecado, como que vai morrer? A sentença era para quem, se pecar, certamente morrereis, Deus falou. Mas ela foi concebida sem pecado. Por quê? Porque Jesus não habita em corpo de pecado. O Espírito Santo não podia gerar um filho num corpo de pecado e ia passar a mancha do pecado para Jesus. Vocês entenderam? Então ela foi concebida sem pecado original. E se preservou do pecado também, né? Também ela tinha mais força por não ter o pecado original. Ela tinha mais força para... Mas podia, assim como Eva ou como Adão, pecar. Mas não pecou. Porque senão morreria torrado. Assim como o homem que tocou na aliança, na arca da aliança em pecado e morreu torrado. Pode pegar lá. Torrado, pode dizer, né? Ele teve, acho que um ataque fulminante, né, do coração. Então, vamos lá. Eu nem ia falar isso, mas tá bom. Então, João é esse apóstolo, né? Vamos lá. Então, Jesus caminhando, viu um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou entre os homens? Quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Porque eles tinham firme convicção, e realmente é verdade, a maioria das nossas enfermidades são consequências de pecados nossos, ou pecados hereditários que precisam ser cortados em Jesus para a gente ser curado. Por isso que vocês veem que os médicos falam, vem na genética e tal, vem na genética, da carne, né? O pai e a mãe tem câncer, o outro vai ter câncer, tem câncer próstata, vai ter câncer próstata, tem câncer de mama, vai ter câncer de mama, de útero e tal, vai ter câncer no intestino. Outros não, igual você vê, esse dia morreu uma cantora lá baiana, e ela morreu com um problema de câncer também, câncer no intestino, parece alguma coisa assim, não é? O pai dela está aí, de idade velhinha, não tem câncer no intestino. E por que ela morreu? Pode ser de família, do bisavô também, porque a genética às vezes pula. Então tem consequências que são doenças que são consequências de pecado nosso, e direto, eu falo por mim também, né? A gente tem umas enfermidadezinhas que pode ser consequência de pecado nosso, vai purificando nossa carne, que Deus quer nós limpos para ir para o céu, né? Ou pode ser do pecado original, que já vem na carne da gente também, que nós devemos lutar com a medicina, com as coisas, procurar. Por isso que os apóstolos, mas naquela época eles chegaram a um ponto tão ignorante que tudo era, tá enfermo. Aí pega uma criança pequenininha que nasce com câncer, é culpa da criança? Pecado da criança? Não é pecado de criança nenhuma. É pecado que veio na genética, veio no pecado original. E Deus permite, como Jesus falou, para a glória de Deus. Se a pessoa não se rebelar, não se desesperar, aquilo vai ser uma grande coroa de glória para ela. Bom, vou só ler, gente, porque 30 minutos o YouTube ele trava nós. Depois eu explico, se não der tempo eu explico num outro vídeo, tá bom? Faço um próximo vídeo. Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus, tá vendo? Se manifeste as obras de Deus. A manifestação da glória divina mediante um milagre, no caso ali, aqui embaixo disso. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá noite na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que maravilha, né? Jesus ia curar os olhos do homem, a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, tá vendo? Cuspiu, não escarrou, é saliva. Entendeu? Ele cuspiu saliva. E é uma maravilha, porque Jesus é Deus, a saliva dele cura. Olha que doidura, se o médico visse isso, esse homem é louco. Cuspiu no chão. Falou, agora vai morrer. Se o homem não tinha olho, agora que ele morre mesmo. Passar, cuspir no chão, pegou o barro, eu queria estar ali, só que Jesus ia ter que estar toda hora olhando para trás, só olhando para mim, porque eu ia dar risada, ele ia ficar me dando bronca toda hora. Maneira aí, se controla, quieto. Aí Jesus cuspiu no chão, né? Aqui, ó. Jesus, depois disso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo, né? Na terra lá seca, é uma terra meio amarelada em Israel.
tipo do Nordeste, aí cuspiu, fez um barro, um grudezinho, né? E com o lodo ungiu os olhos do cego, tuchou nos olhos dele, e é maravilhoso, sabe? Porque como Deus criou o corpo do humano, fala no Gênesis. Fala, Deus pegou o barro, modelou o corpo do homem, olha que maravilha, diz que esse homem não tinha os olhos, não tinha as órbitas oculares, não tinha. Jesus ali na hora que ele fez, cuspiu e fez olho no homem, olho novo no homem. É uma coisa impressionante, ele tinha poder sobre a matéria e tem, sempre teve, né? Deus tem poder sobre a matéria, a física quântica já está mostrando isso, que a nossa palavra tem força sobre a matéria. Agora imagina a de Jesus. Por isso que, não, vamos em frente, se eu for explicar aqui nós não dá tempo. Então com lodo ungiu os olhos, depois lhe disse, vai, lava-te na piscina de Siloé, que é o enviado, né, a piscina lá. Essa palavra significa emissário, né, enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam, não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns, é ele. Outros contestavam, de nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, então, como se foram abertos os olhos? Respondeu ele, aquele homem que se chama Jesus, quer dizer, ele não conhecia Jesus, porque os apóstolos estavam passando ali, viram o homem e Jesus abordou o homem. Você vê? Aquele homem que se chama Jesus, ele não conhecia Jesus. Fez lodo, ungiu-me os olhos e disse, já pensou passar terra, barro no olho de uma pessoa doente? Os médicos falam, você está louco? Agora você mata o homem, vai pegar uma infecção generalizada, mas a saliva do Jesus cura, mata tudo quanto é micróbio, ele cura a doença, ele traz a vida. E ele me disse, vai até a piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei e me vejo. E interrogaram, onde está esse homem? Respondeu ele, não o sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Os fariseus, lembra dos fariseus? Jesus chamou-lhes de hipócritas, sepulcros caiados. Os fariseus indagaram dele novamente, que era do templo, eles da religião, chefes na religião. Dele novamente, de que modo ficara vendo? Perguntaram. Respondeu-lhes, pois pôs-me lodo nos olhos, lavei e me vejo. Dizia alguns dos fariseus, este homem não é o enviado de Deus. Dizendo que Jesus, você vê, Jesus tinha mandado ele se lavar onde? Lá na piscina de Siloé. O enviado. Quem que é o enviado? Quem que é o Messiá? É Jesus, é o enviado. Aí os caras falam aqui, ó, esse não é o enviado, né? Não é o Messias, né? O fariseu hipócrita, eles não gostaram de Jesus. E já tinha interrogado o homem, interrogaram 2 vezes, acho que umas 3 vezes ou 4 vezes interroga o homem, daí o homem perde a paciência no fim. Diziam alguns dos fariseus, este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Não guarda o sábado, não podia fazer nem o bem no sábado. Igual o domingo hoje é domingo santificado, dia de nós lembrar de Jesus, dia de nós ir na igreja, de nós procurar Deus, é um dia sagrado. Mas se tem que fazer coisa urgente, você vai fazer. Se vai ter que fazer comida, faz. O ideal era fazer no sábado e ficar mais relaxado no domingo, né? Ter mais tempo para a família, para os filhos, para ir na igreja, para ler uma Bíblia, meditar um pouco na vida eterna, pensar na vida eterna. O domingo para descansar com a família, passear com a família, conversar mais, desligar celular. Para isso é o domingo, né? Mas se a gente precisa trabalhar, aí for obrigado, aí você vai trabalhar. Emprego, você pode procurar um que não trabalhe domingo, igual os adventistas do 7º dia. E o pessoal respeita, os testemunhos de Jeová, eles não podem trabalhar no sábado, então as empresas liberam ou eles procuram emprego que não trabalha no sábado. Você deve fazer a mesma coisa a respeito do domingo. Você que é cristão, católico verdadeiro ou cristão verdadeiro, deve evitar. Se é médico, se é outro tipo de policial, essas coisas, então é necessário que você trabalhe, como Jesus falou. Se precisar socorrer uma pessoa domingo, vai socorrer, vai atender, seja com o que for. Entendeu? É travar. Desculpa. Acho que em falar em travar, acho que vai travar aqui, mas daí eu já vou continuar no outro na sequência aqui, né? Então, aí eles falam assim, não é um enviado, esse homem não é enviado de Deus e tal, né? Daí ele falou, né? Diziam alguns fariseus, esse homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado, Outros replicavam, como pode um pecador fazer tais prodígios? Outros fariseus ali que já entendiam um pouco, falaram, como é que pode um pecador fazer uma coisa dessa? É uma obra maravilhosa, um milagre desse, o cara é cego de nascença, né? E havia
desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego de novo: que dizes tu daquele que abriu os olhos, te abriu os olhos? É um profeta? Respondeu. Não, aí o cego fala: é um profeta, respondeu ele. Né? Eles perguntaram o que você acha. Ele falou: é um profeta. Bom, por enquanto não parou aqui, nós vamos continuar, beleza, assim dá para nós continuar falando. Então diz assim: é um profeta. Não vai parar aí, né, YouTube?